Reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Faltando 3 rodadas, a única certeza que se tem, e já faz um tempo, é o título do Cruzeiro. A 35ª rodada foi manchada por mais uma confusão nas arquibancadas e no gramado, desta vez em Recife. No Heriberto Wilson com gols do Rodrigo e 2 do Rômulo, o Criciúma venceu o Ituano 3-0 e voltou a sonhar com acesso. Tá na briga o Tigre. 2 times na parte de cima da tabela empataram na Arena em Porto Alegre. Lucas Mugni fez 1-0 para o Bahia, enquanto o Thiago Santos deixou tudo igual. Bahia 1, Grêmio também 1. E no jogo mais aguardado da rodada e também cercado de tensão, o uruguaio Labandeira fez 1-0 para o Sport contra o Vasco, que empatou lá no final da partida aos 44 minutos. Pênalti cometido pelo goleiro Saulo em Alex Teixeira. O árbitro Rafael Claus consultou o VAR, que confirmou a infração. Raniel bateu, empatou e foi comemorar, provocar a torcida do Sport. Como resultado, arremesso de objetos em direção aos vascaínos e, consequentemente, invasão de campo. Jogo interrompido. Jogadores do Vasco, do Sport, arbitragem nos vestiários. Por sorte, não aconteceu uma tragédia na Ilha do Retiro. Depois de 30 minutos, o árbitro foi conversar com o elenco, o Vasco não retornou e o jogo foi finalizado por falta de segurança. 4 minutos para o seu final. Lamentável, Sport 1, Vasco também 1. Já dizia Isaac Newton, terceira lei, ação e reação, terceira lei de Newton. Raniel foi lá provocar, deu no que deu. Enfim, não justifica a invasão, a falta de segurança, a classificação. Vamos dar uma olhada como está essa briga boa ali entre o Vasco, o Sport, Criciúma chegando também e o Brusque numa situação delicada com 32 pontos, faltando 3 rodadas. Vasco 56 se manteve em 4º lugar, Sport 53, Sampaio Correia, Criciúma 52 também sonhando com o acesso. E faltando 6 rodadas para terminar a Série A, a diferença entre Palmeiras e Internacional caiu para 8 pontos. Como tem confronto direto no Beira-Rio, os colorados ainda acreditam no título. Do outro lado, o Avaí parece caminhar para o inevitável, o rebaixamento. Também teve confusão, briga e invasão de campo. No Allianz Parque, o zagueiro Ferrarese foi expulso aos 45 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, toque na mão de Caleri. Pênalti para o Palmeiras. Gustavo Scarpa bateu e Felipe Alves defendeu. O São Paulo ainda ficou com um jogador a menos. Beraldo foi expulso aos 45 minutos, após cometer falta em Hendrick. Mesmo assim, o Verdão não conseguiu superar o tricolor. Final, Palmeiras 0, São Paulo também 0. Bom para o Internacional, que reduziu a diferença para o Palmeiras após vencer o Botafogo no Engenhão 1-0 com esse gol do argentino Brian Romero. O Flamengo, com reservas e garotos da base, bateu o Atlético Mineiro por 1-0 com esse gol do Everton Cebolinha. Quando o placar apontava 0-0, polêmica. Toque no braço do uruguaio Varela, não marcado pelo árbitro catarinense Ramon Abate Abel, que mandou o jogo seguir. O VAR não foi chamado para a revisão. O Fluminense está atrás do Flamengo, se recuperou após 3 derrotas seguidas ao bater o Avaí 3-0 com gols do Cano, 18º gol dele na competição, agora de novo artilheiro isolado, depois da finalização de Iago Felipe, David Braz e Martinelli. 5ª derrota seguida do Avaí. O jogo foi com portões fechados. O Avaí foi punido porque torcedores cortaram os fios do VAR. Clássico disputado na Arena em Curitiba com esse gol do Alex Santana. O Atlético superou o Coritiba por 1-0. No Independência, em Belo Horizonte, Thiago Galhardo fez 2 vezes e abriu boa vantagem do Fortaleza para cima do América, que descontou com o Wellington Paulista, mas não evitou a derrota. América Mineiro 1, Fortaleza 2. Em Caxias do Sul,
Novo tropeço do Juventude. Saiu perdendo para o Atlético Goianiense com o Wellington Rato. E deixou tudo igual com Oscar Ruiz. Virtualmente rebaixado Juventude 1. Atlético Goianiense ainda na zona do rebaixamento. Também 1. E no Castelão, Daverson abriu o placar para o Cuiabá diante do Ceará, que chegou à igualdade com Jô aos 46 minutos do segundo tempo. 2 minutos depois, começou a confusão com a própria torcida do Ceará, que começou a brigar no anel superior. Cadeiras foram atiradas para baixo e torcedores, muitos familiares inclusive tentando se proteger, invadiram o gramado. A arbitragem encerrou a partida e, por sorte, não tivemos uma tragédia em Fortaleza. Isso aqui é uma criança que desmaiou. É impressionante, sabe? A ignorância. E a pedido do time paulista, o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, determinou o adiamento de Goiás e Corinthians em razão da divergência sobre a presença da torcida visitante no estádio. A Justiça Comum, baseada na recomendação do Ministério Público de Goiás, bateu o martelo para que o duelo fosse com torcida única, sob a justificativa de evitar atos de violência entre as torcidas organizadas das duas equipes que possuem histórico de grande rivalidade. Essa rodada, então, esse jogo era sábado, poderia até ter desdobramentos piores ainda, mais confusão ainda. Hoje tem 8 horas da noite Bragantino e Santos para fechar a rodada, tem um jogo atrasado também que vai ser disputado lá no dia 29, deve ser confirmado, Goiás e Corinthians. E a classificação, faltando 6 rodadas, 18 pontos em disputa, é essa aqui. Palmeiras 68, Inter 60, caiu portanto a diferença de 10 para 8 pontos. Flamengo 55, Fluminense 54, Corinthians também 54, não jogou na rodada. Atlético 51, Atlético Mineiro 47. O Avaí 28 pontos, penúltimo colocado. A diferença para o Ceará, que está fora ali, 6 pontos. Definidos os classificados para as semifinais da Copa Santa Catarina. No Gigantão, o Marcílio fez 1-0 contra o Joinville com Wesley. A bola sobrou para João Carlos, que fez o segundo do Marinheiro e fechou a conta. Marcílio 2, Joinville 0. Em Tubarão, o Hercílio Luz venceu o Carlos Renault pelo placar mínimo. O único gol da partida foi marcado por Di Paula, que se esticou todo para garantir a vitória do Leão do Sul. No estádio Renato Silveira, o atacante Gustavo Henrique marcou os 2 gols que deram a vitória para o Figueirense sobre o Nação. Final: Figueirense 2, Nação 0. No esporte de alto rendimento, com a participação das equipes aqui de Blumenau, destaque para vôlei, basquete e badminton. Na disputa pelo terceiro lugar, vitória blumenauense por 3-1 sobre Araguari. 25-20, 25-17, 15-25, 25-22 foram as parciais favoráveis à Pan Olímpico Clube. 9 jogos, 5 vitórias e agora o time se prepara para a estreia na Superliga, domingo à noite em São Paulo contra Guarulhos. Na decisão em Contagem, no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro ficou como título invicto, 9 vitórias, ao bater o rival Minas por 3-0. Já a equipe 3x3 da APAB Blumenau conquistou o título do Circuito Brasileiro Sub-23 masculino em Ipatinga. Na final, venceu o São Paulo de Si por 16-14. Já a equipe adulta feminina do Vasto Verde de Blumenau decide o primeiro lugar nesta segunda-feira, 20h30 da noite, contra o Botafogo. Por sua vez, o Badminton Blumenau Clube voltou da terceira etapa do Campeonato Estadual em Joaçaba com grandes conquistas. 25 atletas ganharam 43 medalhas, sendo 12 de ouro, 13 de prata e 18 de bronze. Yasmin Sakurada foi destaque fair play da competição em Joaçaba.